Entrevista está no ar. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista. E hoje, olha, uma entrevista especial, gente. Deixa eu só lembrar aqui que com o inverno as temperaturas caem e aumentam as vendas de casacos, cobertores e comidas quentinhas, além da incidência de infartos. Agora, para você ficar por dentro, né, eu diria, mas por que será que temos mais chances, né, de sofrermos aí uma parada cardíaca na estação mais fria? Eu vou conversar com um grande homem de Deus aqui que vai falar pra gente, né, sobre esse assunto. Eu vou conversar com um cardiologista conceituado no mercado, Dr. Sidney Borges, qual eu vou ter o prazer de entrevistá-lo. Doutor, em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Opa, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. E mais uma vez, muito obrigado por esta oportunidade, tá, doutor? Imagina, eu que agradeço pelo convite. Então, doutor, vamos em frente aqui, até para não tomar tempo do senhor, que eu sei que o tempo do senhor é corrido, ligado nos 360. Doutor, para começar, é verdade mesmo que temos mais chances de infartar no inverno? Se sim, por quê, doutor? Não, é verdade sim, Paulo. Eu acho que assim, a primeira coisa que o ouvinte tem que entender, que tem que saber, o que é o infarto, né? O que é o infarto do miocárdio? O infarto do miocárdio, ele acontece quando a gente tem uma redução do fluxo de sangue que chega até o músculo do coração. O músculo do coração, para o seu funcionamento, que é bombear o sangue, ele tem que receber também a energia para funcionar, e essa energia vem pelo próprio sangue. Sim. E ela é levada ao músculo do coração pelas coronárias. Então, quando eu tenho uma obstrução ao fluxo de sangue da coronária, a gente tem um infarto agudo do miocárdio. Então, veja, o paciente que tem uma placa de gordura, né, na coronária, essa placa pode obstruir o fluxo de uma maneira tão significativa que gera um infarto. E aí sim, por que no frio, então, a gente aumenta o risco de infarto? Agora é interessante. No frio, o nosso corpo ele tem várias adaptações para diminuir a perda de calor para o meio, para a gente poder manter a temperatura corporal estável. Uma dessas alterações é o que a gente chama de vasoconstricção. Todas as artérias do nosso organismo, elas têm uma parede muscular e quando a gente está no frio, elas se contraem para reduzir a perda de calor do sangue para o meio externo. Inclusive as coronárias também se contraem. Agora, você imagina uma coronária que já tem um entupimento de gordura, no paciente que já tem placa de gordura, você faz a contração desse vaso, você reduz ainda mais o fluxo de sangue, que chega até o músculo do coração. E aí sim pode ocasionar um infarto. Certo. Além disso, olha que coisa interessante, Paulo. No frio, para a gente poder produzir mais calor, o coração ele vai bater mais forte e com a quantidade de vezes maior. Então você imagina, a gente precisa dar mais energia ainda para esse coração. Se eu estou reduzindo a quantidade de sangue que chega nesse músculo cardíaco, pela vasoconstricção, que é essa contração do vaso, então eu aumento ainda mais o trabalho cardíaco. Preciso de mais energia e aí aumenta o risco de infarto. Além disso, no frio, a tendência é que o sangue fique mais, que a gente chama hemoconcentrado, ou seja, ele fica mais viscoso. Então, o sangue com maior viscosidade, ele tem mais dificuldade de passar pela coronária e ele forma mais trombos, mais coágulos, que também aumenta o risco de infarto. E por último, no frio, a gente tem mais citocinas inflamatórias. São proteínas inflamatórias do nosso organismo. Sim. E essas proteínas inflamatórias, elas podem inflamar, inclusive, esses vasos que eu falei que tem placas de gordura. Então, ele inflama essa placa de gordura, essa placa se rompe, e aí forma um monte de coágulos naquela coronária, a artéria se fecha e o paciente também infarta. Então, essas são as causas de por que no frio a gente infarta mais. Certo. Em relação dessa colocação que o senhor fez, doutor, então outras doenças cardiovasculares também podem aumentar aí nessa época do ano? Isso, a realidade é o seguinte, nessa época do ano, para a maior produção de calor, a gente acaba comendo diferente. A gente tem uma tendência a comer comidas mais calóricas, né? Então você vê que no frio você sente mais vontade de comer comidas gordurosas, comidas mais calóricas. E que no paciente que já tem comorbidades, né, hipertensão,
diabetes, Sim. colesterol, esses fatores podem desestabilizar, né? Então, eles podem piorar o diabetes, piorar a pressão, piorar o colesterol, que vai levar a um aumento indireto do risco de infarto também, né? Então tem que ficar de olho aí nos exames de rotina, né, doutor? Não marcar bobeira não, né? Exato. E olha uma outra coisa interessante, Paulo, que é importante a gente colocar. Sim. Você vê que eu falei tudo isso de aumento do risco de infarto no paciente que, teoricamente, já tem placas de gordura no coração. Mas e no paciente que não tem placas de gordura? Ele também aumenta o risco de infarto, né? Não é um aumento significativo, tal qual o paciente que tem placas de gordura, mas na hora que esse vaso se contrai, então, né, para diminuir a perda de calor para o ambiente, caso o paciente tenha uma condição que a gente chama de angina vasoespástica, ou seja, o vaso ele causa uma contração tão significativa, que ele pode fechar o fluxo de sangue, né, parar o fluxo de sangue, mesmo sem ter uma obstrução de placa de gordura, causando um infarto, que é o que a gente chama de angina vasoespástica, né, ou infarto por vasoespasmo. Então, isso é uma condição que afeta uma quantidade pequena de pessoas, óbvio, né? Sim. Mas que no frio pode ser ainda mais exacerbada, aumentando também o risco de infarto. Certo. Então vamos ficar sempre atento durante o inverno todo, né, doutor? Com toda certeza. O que a gente precisa fazer, então, Paulo, para diminuir esse risco? Então, primeiro, né, se você tem comorbidades, né, óbvio, é interessante para todos, mas o paciente que já tem comorbidade, que já tem histórico de infarto, ficar muito bem agasalhado, né, então evitar quedas bruscas de temperatura corporal, então ficar muito bem agasalhado, como você mesmo falou, sopas quentes, né, roupas bem quentinhas, né, dormir bem coberto para diminuir essa exposição ao frio, né, e não tentar ao máximo possível manter uma dieta regrada, né? Então tentar evitar comidas muito gordurosas, muito calóricas, né? Manter as suas atividades físicas que você já faz naturalmente, porque no frio a gente tende a parar por conta do frio, no caso a gente precisa de manter, né? Óbvio, evitando o choque térmico e tentando ir malhar mais bem agasalhado, mas manter as atividades físicas habituais. Sim. Eu acho que esses são os principais fatores. Certo, doutor. Falou tudo e mais um pouco. Gostei e estou gostando muito desse nosso bate-papo. Pena que o nosso papo aqui é curtinho. Agora, doutor, aqui, tem um ouvinte nosso aqui, o Gabriel, né, que é morador da Freguesia, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele está perguntando, doutor, se é verdade que uma dor no braço pode ser sintoma de infarto e também que outros sintomas podem indicar que o coração de uma pessoa está parando. Veja, olha, os sintomas de infarto, né, a dor no braço pode, mas claro, tem que tomar muito cuidado, porque não é qualquer dor no braço. Então, qual que é o sintoma típico, né? Os sintomas coronarianos típicos de infarto, né? Então, é aquela dor no peito, no centro do peito ou no lado esquerdo do peito, em aperto ou em queimação, de início súbito, que vai para a mandíbula ou para o braço esquerdo, ou que fica só ali também, mas pode ir para o braço esquerdo ou para a mandíbula, como ele citou, né? E que pode vir associado com falta de ar aguda de forma súbita também, sudorese fria, então aquele suor frio, aquela pele pegajosa, palidez cutânea, tonturas, né? De maneira súbita associada com esse sintoma. Esses são os sintomas típicos do infarto, né? O paciente que tem placa de gordura e que tem angina, esses sintomas eles podem ser desencadeados quando você faz um esforço físico. Sim. Ou seja, quando você exige mais do seu coração, ele vai precisar de mais energia, o fluxo de sangue por conta da placa de gordura fica diminuído e o paciente tem esses sintomas aos esforços. Sim. E aí, quando ele para de fazer o esforço, o sintoma para também. Né? Então, assim, ele ainda não infartou, mas ele corre um risco maior de infarto, pois ele tem angina. Aí complica. Então, esses são sintomas típicos. Sim. Mas veja, Paulo, uma coisa que é muito interessante, Sim. mulheres, idosos e diabéticos descontrolados podem ter sintomas que a gente chama de atípicos. Então, que é uma falta de ar inespecífica, tonturas inespecíficas, desmaios, né? Esses são sintomas atípicos, né? Aquela dor na região da boca do estômago, que a gente chama de dor epigástrica, né? Que pode confundir com sintomas de refluxo,
né? Ou a própria tontura, né? Com sintomas de outros sintomas que não infarto, né? Essa falta de ar, que às vezes o paciente não sabe o que está acontecendo, podem ser sintomas de infarto. Óbvio, não são aqueles sintomas que você já tem corriqueiramente, mas são sintomas diferentes. Você entende? E aí, às vezes, o paciente não sabe o que está acontecendo. Se você tem esse tipo de sintoma de uma forma aguda, não sabe o que está acontecendo, não espere. Vá logo ao pronto-socorro, pois são sintomas que podem indicar um infarto. E no caso de um infarto, quanto mais rápido você trata o infarto agudo do miocárdio, maiores são os benefícios que você tem. Então, menores são as sequelas no coração. Certo. Doutor, só para dar mais um spoiler aqui pra gente, de que maneiras, então, né, pessoas podem se prevenir e reduzir o risco de infarto no inverno? A gente falou até aqui na abertura sobre a sopa e tal. Quais são as outras dicas que o senhor pode passar pra gente aqui? Olha, de maneira geral, para redução dos riscos de infarto, de maneira geral, é o controle adequado dos fatores de risco. Sim. Então, a pressão arterial sempre muito bem controlada, o colesterol muito bem controlado, o diabetes muito bem controlado, atividades físicas regulares, são importantíssimas, né, para o paciente. Então, o tratamento da obesidade e do sedentarismo, caso o paciente fume, testar o tabagismo. Esses são essenciais. Para isso, é muito importante um controle regular com o seu cardiologista, né? Então, você passar regularmente com o seu cardiologista, porque todas essas patologias, elas são assintomáticas na grande maioria das vezes. Sim. E você só consegue fazer um diagnóstico caso você faça uma busca ativa disso. Ou seja, você vá ao seu cardiologista para fazer a sua avaliação regular, né? Certo. Agora, especificamente no frio, para diminuir o risco de infarto, é sempre se manter muito bem aquecido. Então, evitar a exposição ao frio intenso, né? Evitar quedas bruscas de temperatura. Então, alimentação com alimentações mais quentes, né? Sim. Evitar o uso de alimentos muito calóricos e muito gordurosos. Sempre estar bem hidratado, principalmente nesse frio, e manter as atividades físicas que a gente tende a reduzir no frio. Certo. Eu tenho um amigo aqui, doutor, ele se chama Ângelo Araújo, né? Ele não sente muito frio, né? Ele fala que sai de casa, o frio às vezes pode estar com 17, 18 graus, às vezes até 14, ele não sente muito frio, mas sempre é bom sair agasalhado, né, doutor? Senão pode causar problemas futuros, né? Claro, com toda certeza. Veja, como eu falei, o frio mais intenso para o risco de infarto, principalmente nos pacientes que já têm fatores de risco, né? Então, assim, claro, todo paciente vai infartar por conta do frio? Não é isso que eu disse. Esse risco, ele aumenta, né? Mas principalmente nos pacientes que já têm fatores de risco e que já infartaram previamente. Agora, o fato de você não sentir frio não significa que o seu organismo não esteja fazendo todas aquelas alterações que eu já falei, para poder manter a temperatura corporal. Veja, no frio, o nosso corpo, para manter a temperatura corporal de 36 graus, mais ou menos, né, a gente tem que aumentar a produção de calor, fazendo que o coração trabalhe mais, e reduzir a perda de calor, com todas aquelas alterações que eu expliquei no começo da entrevista. Sim. Então, o fato de não sentir frio não significa que o seu organismo não está fazendo essas adaptações. Tá certo. Tá aí o recado do nosso querido doutor cardiologista, doutor Sidney Borges. Falamos aqui sobre o aumento do risco, né, de infarto no inverno. Doutor, mais uma vez aí, muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Imagina, Paulo, eu é quem agradeço. Pessoal, tomem cuidado, se cuidem, não deixem de visitar o seu cardiologista. É sempre importante. A gente fala assim, às vezes os pacientes se perguntam com qual idade eu tenho que procurar. Isso é muito relativo, não tem uma idade mínima. Óbvio, a partir dos 40 anos todos têm que ir, mas mesmo os pacientes com menos de 40 anos, mas que têm um histórico familiar de infarto precoce, que têm um histórico familiar de hipertensão, de diabetes, de colesterol, é bom que eles vão ao cardiologista mesmo antes dos 40 anos, né? E essa coisa
coisa de, pelo menos uma vez por ano. Sim, mas quem vai definir a quantidade de consultas que você vai fazer naquele ano são seus exames e o seu cardiologista pensa a respeito da sua saúde. Pode ser que você precise visitá-lo mais do que uma vez ao ano, mas não deixe isso de lado. Não fume, pratique atividades físicas, controle bem o peso e controle bem os fatores de risco. Então tá certo. Tá aí, gente. Eu conversei, mais uma vez eu vou citar aqui, grande cardiologista conceituado no mercado, Dr. Sidney Borges. Doutor, suas redes sociais, fica à vontade. Por favor, minhas redes sociais é o @Dr. Sidney Borges, S-I-D mudo N-E-Y Borges. Então, @Dr. Sidney Borges. Posso seguir o senhor lá, né? Várias entrevistas que a gente faz, Sim. e exatamente para ajudar o paciente a se cuidar melhor no dia a dia. Então tá certo. Eu posso seguir o senhor lá então, né? Por favor, deve. Opa, obrigado. Doutor, mais uma vez, beijo na família aí. Brigadão por essa grande oportunidade, tá bom? Bom falar com o senhor. Imagina, Paulo, eu é quem agradeço. De verdade, foi um prazer imenso ceder esse espaço para um assunto que é tão importante. Ok, espero falar com o senhor novamente, com certeza, tá? Bem, um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, lembrando, hein, que quem ficou interessado, quer ouvir de novo, viu só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo, logo nas nossas redes sociais, lá no Facebook, no Insta e futuramente em formato de podcast. Principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein? Fechou, hein?